E o que temos de democráticos nesse sistema político deste país do Brasil? E alguém pode me responder isto? Ou seja, eu, José Thierry de Almeida, estou fazendo uma pergunta para esses políticos canalhas do Brasil, ladrões. O que temos de democráticos no sistema político deste país do Brasil? Algum desses canalhas dos políticos pode me responder isto? Não para mim, não só para mim, José Thierry de Almeida. Responda também para 210 milhões de cidadãos brasileiros. O que temos de democrático neste país, na política deste país do Brasil? O que temos de democrático na política do Brasil? Estou sendo bem claro? É preciso desenhar para esses canalhas entenderem o que estou dizendo agora dentro dessa Câmara? Que esses canalhas dos políticos do Brasil respondam, sem ficar dando voltas, tentando pegar e morder o próprio rabo, igual aos cães que ficam rodando assim em volta, assim, ó, tentando pegar o rabo e não conseguem. Cachorros, igual aos cães, aos cachorros. E sem usar, eu disse responderem sem usar de hipocrisias e demagogia para explicar o inexplicável. Eu disse sem usar de hipocrisia e demagogia, que é o que esses canalhas dos políticos do Brasil sabem fazer muito bem, para explicar o inexplicável neste país, no Brasil. E o que há de democracia nesse sistema político do Brasil? E também alguém que faz parte. Eu disse também alguém que faz parte. Está integrado a este sistema político de políticos vagabundos, vadios, penduricários, canalhas, pilantras, corruptos, ladrões e verdadeiros malas sem alças. Já por muito tempo neste país, no Brasil. Pode me responder isto que estou descrevendo há muito neste país, no Brasil? Eu estou dizendo que alguém que está integrado, que está lá na Câmara, no Senado brasileiro hoje, alguém que está na Suprema Corte desse país do Brasil, no STF, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral desse país, alguém desses canalhas pode me responder isto, que está integrado à política do país, que está acolunhado com os políticos da Câmara, do Senado, de todo o Brasil, que está acolunhado no verdadeiro conluio, nesta política suja, desonesta, que já dura e já se arrasta por muito tempo nesse país do Brasil. Esses canalhas podem me explicar isto? Que está integrado à política já por muito tempo nessa política suja?
Pode me explicar isso? E pode explicar isso a 210 milhões de cidadãos brasileiros? O que temos de democrático na política desse país, seus canalhas? O que temos de democrático na política desse país, seus políticos canalhas? Ministros do STF, ministros do TSE desse país do Brasil, acolunhados com esses políticos canalhas. Resumindo, são todos canalhas. Pode explicar isto? Não para mim, José Teodoro de Almeida, mas para 210 milhões de cidadãos brasileiros. O que temos de democrático na política desse país do Brasil? Abram a boca e responda, seus canalhas. Há muito que eu, José Teodoro de Almeida, e o povo brasileiro estamos questionando e esperando por essa resposta de vocês, seus canalhas. E os deputados, senadores e o ex-presidente Temer, que fizeram, projetaram, elaboraram e sancionaram essa lei canalhas, número 13.488 de 2017, mini-reforma política criminosas, antidemocrática, antissociais, homicida, pagã e desonestas. Eu estou dizendo que os canalhas dos deputados e dos senadores que fizeram esta lei 13.488 de 2017 e o ex-presidente Temer, canalha, corrupto, que assinou essa lei canalha, excluindo milhões de cidadãos brasileiros da política, numa puta de uma covardia. Esses canalha podem explicar isto? Dá para explicar isto que fizeram? Excluindo milhões de cidadãos brasileiros da política do seu país, do Brasil. Esses canalha podem explicar isso? Não para mim, José Teodoro, mas também para 210 milhões de cidadãos brasileiros. Há muito que estamos esperando por essa resposta. Há muito que estamos fazendo essa pergunta, seus canalha. E também os 513 deputados e os 81 senadores que estão hoje no Senado e na Câmara Federal Brasileira, sentados em berços esplêndidos, numas putas de umas regalias e modornias, vadiando e coçando, o tempo todo, dentro da Câmara e dentro do Senado brasileiro. E ganhando um puto de um salário para nada e nenhum resultado para o Brasil, para a nação brasileira e para o povo brasileiro. Eu estou dizendo que os 513 deputados e os 81 senadores que está hoje, agora, sentado na Câmara Federal Brasileira, no Senado Federal Brasileiro, vadiando, numa puta de uma vadiagem. Não diga que vocês trabalham, que até então não sabemos que trabalho vocês fazem. Fica um dia na Câmara, 3, 4, 5 em casa, coçando, sem fazerem nada e ganhando um puta de um salário, às custas de imposto público, às custas da miséria, da pobreza de milhões de cidadãos brasileiros.
Toma vergonha na cara, seus canalhas. Dá para vocês, deputados e senadores, que estão agora, hoje, na Câmara e no Senado deste país, explicarem o que temos de democracia na política desse país do Brasil? Dá para vocês explicarem isto, seus canalhas? Responda não para mim, José Terra de Almeida, mas para 210 milhões de cidadãos brasileiros que há muito estamos esperando por essa resposta de vocês, seus canalhas. E também os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, os ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Pode me explicar isto que estou descrevendo há muito neste país, no Brasil? Eu estou dizendo aos ministros do STF, aos ministros do TSE desse país do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, pode explicar isto que estou perguntando agora, há muito diante dessa Câmara? O que temos de democrático no sistema político desse país do Brasil? Dá para vocês explicarem isso, seus ministros canalhas, verdadeiros capuchos destes políticos canalhas que estão dentro da Câmara, dentro do Senado desse país do Brasil? Já por muito tempo, num verdadeiro de um conluio, um com o outro, políticos passando um pano nas sujeiras que os ministros fazem, já por muito tempo, numa puta de uma covardia, ministros passando um pano na sujeira dos políticos desse país do Brasil, já por muito tempo. Resumindo, são todos corruptos, todos canalhas. Dá para vocês, ministros do STF, ministros do TSE, responder isso que estou perguntando agora, dentro dessa Câmara? O que temos de democrático na política desse país do Brasil? Responda. Abram a boca, seus canalhas, e responda para 210 milhões de cidadãos brasileiros. E não vão falar nada? E o gato, ou alguns cães, cachorros, comeu a língua desses políticos e ministros canalhas, corruptos e ladrões do Brasil? Já por muito tempo. Eu estou dizendo, e vocês não vão falar, ministros e políticos do Brasil, do STF e do TSE desse país do Brasil, não vão falar nada? Simplesmente vai para o pleito eleitoral na próxima eleição, como se nada tivesse acontecendo no Brasil, como se estivesse tudo certo nesse país do Brasil. Não vão falar nada? O gato comeu a língua de vocês, seus canalhas. Abram a boca, seus canalhas, e responda a 210 milhões de cidadãos brasileiros. O que temos de democrático na política deste país do Brasil? Já por muito tempo, nesta política corrupta, ladra, que explora e rouba a nação Brasil e todo o povo brasileiro. Já por muito tempo. E os cidadãos brasileiros que tiveram e estão tendo os seus direitos políticos prejudicados, tirados, usurpados, roubados, já por muito tempo nesse país do Brasil. Podem falarem o que quiserem
sobre esta lei número 13.488 de 2017, mini-reforma política criminosas. Eu disse mini-reforma política criminosas, antidemocráticas, antissociais, homicida, pagã e desonestas. Sabe o que isso significa? Quando eu digo que uma determinada lei de um país, principalmente esta, 13.488 de 2017, é uma lei pagã e desonesta. Sabe o que isso significa? Que se tivéssemos nesse país, no Brasil, senadores, deputados cristãos, realmente, eu disse realmente cristãos dentro da Câmara e do Senado desse país do Brasil, esse tipo de lei canalha, criminosa, 13.488 de 2017, não existiria. Não existiria. Eu disse que se tivéssemos dentro da Câmara, do Senado desse país do Brasil, políticos cristãos, realmente cristãos, que tem um punhado que estão lá que dizem que são cristãos. Uns dizem que são evangélicos, carregam a Bíblia debaixo do braço o tempo todo, pregam uma puta de uma hipocrisia, de um charlatismo o tempo todo, explorando o povo em nome de Deus, e fazem esse tipo de lei canalha, criminosa, homicida, assassina. O que tem de cristão? O que tem de cristão nesses políticos? Fica essa pergunta. O que tem de cristão? O que tem de cristão nesses políticos? Por isso que estou dizendo, é uma lei pagã e desonesta. Porque os canalhas dos políticos que estão na Câmara e no Senado desse país, a maioria se comporta como os pagãos, que não respeitam a Deus e muito menos seus próximos. Explora e rouba a nação, o Brasil e todo o povo brasileiro, já por muito tempo. Que vocês políticos, deputados federais, senadores e ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ignoram tudo. Eu estou dizendo que os cidadãos de bem dessa nação brasileira, que pagam imposto, inclusive que pagam salário, os absurdos do salário desses canalhas, dos políticos da Câmara e do Senado, que está lá hoje, e de muitos que já passaram por lá. Os cidadãos de bem dessa nação brasileira, que pagam o salário desses canalhas, desses políticos, podem falar o que quiserem, que esses canalhas dos políticos não respondem, que esses canalhas dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, que esses canalhas dos políticos do TSE desse país, Tribunal Superior Eleitoral, não respondem, simplesmente ignora, como se ninguém estivesse falando com ninguém, como se o José Pierre de Almeida e o povo brasileiro estivesse falando com a parede o tempo todo, estivéssemos falando ao vento. Por que esses canalhas fazem isto? Por que eles fazem isto? Porque o salário desses canalhas, tá caindo, e vai continuar caindo. Enquanto o povo brasileiro não tomar uma decisão de se levantar todos protestarmos junto, irmos para cima desses canalhas, ou muda a política desse país, desse Brasil agora já, antes das eleições de 2022, ou muda esse sistema político de político ladrão canalha que está implantado no Brasil, que já dura e já se arrasta por muito tempo. Agora já, antes das eleições de 2022, ou vai ou racha. Não tem meio termo com esses canalhas. Dos políticos, dos ministros da STF, do Supremo Tribunal Eleitoral deste país. Não tem meio termo. Ou vai ou racha.
Já passou da hora de mudarmos a política desse país do Brasil, de mudarmos os políticos desse país do Brasil. Político ladrão, canalha, invadindo a tela das televisões brasileiras, dentro da casa do cidadão brasileiro. Político ladrão, canalha, fazendo política para assumir o governo do Brasil, para assumir o Senado, a Câmara desse país do Brasil. Já por muito tempo, político ladrão, já condenado em segunda instância, fazendo política nesse país do Brasil. O que esperarmos desse país do Brasil? Qual é o futuro desse país do Brasil? A não ser um país estagnado, parado no tempo? Milhões de cidadãos brasileiros desempregados, milhões de cidadãos brasileiros sem saneamento básico, milhões de cidadãos brasileiros sem água potável, milhões de cidadãos brasileiros sem um sistema de saúde decente neste país do Brasil. Milhares de cidadãos brasileiros morreram por causa do Covid, por falta de um sistema de saúde adequado, bem aplicado nesse país. Morreram muitos cidadãos brasileiros nesse país do Brasil. A pandemia do Covid, por causa de um sistema de saúde quebrado, falido por estes canalhas, desses políticos ladrão, pilantra, penduricário, vadios, verdadeiros malas sem alça, que há muito que assumiram a política do país. Com a sociedade brasileira querendo ou não, eles simplesmente estão usurpando ou roubando o direito político de milhões de cidadãos brasileiros. E a questão é, até que dia, até que hora vai durar esses canalhas desses políticos fazendo o que eles querem na política do país, do Brasil? Humilhando e explorando milhões de cidadãos brasileiros. Até que dia, até que hora vai durar isso nesse país do Brasil? Já passou da hora desses canalhas, desses políticos ladrão, bandido, que estão usurpando e roubando os direitos políticos de milhões de cidadãos brasileiros. Abrir o sistema político do Brasil! Devolverem os meus direitos políticos e os direitos políticos dos demais milhões de cidadãos brasileiros, seus canalhas. Estou sendo bem claro? É preciso desenhar para vocês, seus canalhas, seus bandidos, ladrões, já com muito tempo da política desse país do Brasil. Eu disse que esses canalhas ignoram tudo, os anseios e os desejos dos cidadãos de bem desta nação brasileira, que paga impostos, inspiram e questiona o sistema político do Brasil. Para que um dia este país do Brasil se transforme em um país, em um Brasil melhor para todos os cidadãos brasileiros viverem com mais dignidades e mais justiça para todos, e sem fazerem acepção de pessoas. Eu estou dizendo que isso que estou fazendo diante dessa Câmara agora é, para mim, ir para o Senado, para a Câmara, para o governo desse país do Brasil, para explorar a nação Brasil, todo o povo brasileiro, como esses canalhas dos políticos estão fazendo há muito tempo nesse país do Brasil? Não. Eu estou fazendo isto, que estou fazendo diante dessa Câmara, apenas por amor à minha pátria. Eu disse por amor à minha pátria, à minha nação, ao meu povo brasileiro. Estou sendo bem claro, seus canalhas. Independente de eu ir para a política desse país ou não, independente de vocês abrirem o sistema político do Brasil ou não, independente de vocês colocarem candidatura avulsa, independente desse país ou não, isso que eu estou fazendo aqui
eu estou visando um futuro melhor para a nação, para o país, para o Brasil. E como cristão, que graças a Deus eu sou, como filho dessa pátria do Brasil, é o meu dever falar tudo o que estou falando para vocês, seus políticos canalhas, ministros canalhas. É o meu dever falar isso para vocês. Enquanto o meu sangue estiver correndo aqui nessa veia, tá entendendo? É a minha cara, é o meu dever falar tudo isso que estou falando para vocês, para que um dia esse país, o Brasil, se transforme em uma nação e um Brasil melhor para todo cidadão brasileiro viverem com mais dignidade, com mais justiça nesse país do Brasil, sem ter um judiciário canalha que faz excepção de pessoas, sem ter um judiciário aparelhado, sem ter um STF aparelhado, sem ter um TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aparelhado com esses canalhas dos políticos do Brasil. Eu disse aparelhado, sabe o que significa isso? Aparelhado são todos acolunhados num verdadeiro de um conluio, um com o outro, para que juntos, ministros e políticos canalhas do Brasil roubem, explorem a nação, o Brasil, todo o povo brasileiro. Já por muito tempo que vocês estão fazendo isso, no verdadeiro de um conluio, um com o outro, e chamam isto de uma unidade, de respeito de uma Constituição, de um poder com o outro. É isso que vocês chamam? Lembrei. E chamam este verdadeiro conluio de político e ministro que temos nesse país do Brasil, de harmonia. De harmonia. Pregam com a maior cara de pau, com a maior cara deslavada de ladrões e canalha, que o sistema político do Brasil, que as instituições brasileiras são harmônicas, uma com a outra, são harmônicas. Uma não pode interferir no poder da outra. O STF pode fazer o que quiser. O Senado e a Câmara não podem interferir. O Senado e a Câmara podem fazer o que quiser. O STF não interfere. Tribunal Superior Eleitoral, a mesma coisa. Não pode interferir, um poder não pode interferir no outro. Agindo todos, num puta de um conluio. E chamam isto de harmonia entre os poderes. Harmonia entre os poderes. Um passando um pano pro outro. Na vadiagem, na exploração de um e do outro em cima do povo brasileiro. Roubando a nação, o Brasil e todo o povo brasileiro, num verdadeiro de um conluio um com o outro, de um poder com o outro, e chama isso de harmonia. Os poderes no Brasil, as instituições do Brasil são harmônicas uma com a outra, uma não pode interferir na outra. Resta saber até que dia, até que hora vai durar, vai continuar essa harmonia de ministros e políticos bandidos, canalhas, ladrões neste país, no Brasil. Resta saber até que hora, até que dia vai durar essa harmonia de bandidos, de canalhas, na Câmara, no Senado, na Suprema Corte e no TSE desse país. Resta saber até que dia vai durar isso. Já passou da hora de mudar essa harmonia de políticos e ministros bandidos, canalha, que já dura e já se arrasta por muito tempo nesse país, no Brasil. Tempo demais. Amém, Pai, Santo Espírito. Amém, Senhor Jesus.